Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula de História para a turma do 7º ano do Ensino Fundamental, do projeto aqui Educa Recife. E antes da gente começar a nossa aula, lembrar aqui para vocês que hoje nós estamos com a companhia da Adriele, nossa intérprete de Libras. Ela que vai estar traduzindo tudo aquilo que a gente vai estar aqui falando para tornar nossa aula mais acessível, ok? Outra questão que nós temos que lembrar aqui a vocês, eu estou olhando aqui no celular, estou inclusive me vendo aqui ao vivo aqui no celular pelo aplicativo do Educa Recife. O aplicativo já está funcionando e vocês podem fazer o download, né, do programa pela Apple Store e também pela Play Store, né? Então você tem o aplicativo do Educa Recife para as versões, né, de Android e iOS. Então é interessante que vocês façam o download, né, do aplicativo. Você deve estar vendo aí na TV nesse momento um QR Code. Basta você apontar o celular para o QR Code, né, que está aparecendo no canto inferior aí da sua televisão, e você aponta o celular com o leitor de QR Code e ele vai direcionar você para o download, né, do aplicativo na loja, né, de aplicativos correspondente ao sistema operacional do seu celular, que pode ser Android ou iOS. Então, no aplicativo vocês têm aqui a transmissão ao vivo e você vai poder assistir às aulas com internet já grátis, né, financiada aí. Você tem a possibilidade de interagir conosco aqui pelo chat e jogar aí suas dúvidas, suas perguntas. Então, pode observar que ele está funcionando aqui, eu estou reproduzindo aquilo que vocês estão vendo na televisão aí. Estou aqui na nossa aula ao vivo, ok? Então, hoje nós vamos continuar trabalhando uma temática que nós estávamos discutindo na semana passada. Na semana passada nós começamos a falar sobre o processo de colonização da América pelos espanhóis, né? Então nós vamos dar continuidade a essa temática. Nós vimos, né, as razões pelas quais os espanhóis eles empreenderam, né, um processo de conquista, né, da América. Nós vimos, né, as regiões às quais os espanhóis eles chegaram, né, e se estabeleceram. E hoje nós vamos começar a nossa aula com um vídeo, né? Então eu vou colocar o vídeo aqui e eu quero que vocês prestem atenção. É um vídeo que fala sobre uma epidemia, né? Epidemia da gripe espanhola. Então presta atenção. É uma doença que afeta o mundo inteiro. E uma pandemia causada pelo vírus influenza, que é um subtipo do H1N1, esse que causa a gripe hoje. Outro aspecto curioso é que a gripe espanhola, ela tem o nome de gripe espanhola, mas na verdade ela não começou na Espanha. É que a Espanha não entrou na Primeira Guerra Mundial. E como ela era neutra na Primeira Guerra Mundial, ela começou a dar notícias sobre a gripe. E os países beligerantes, os países que combatiam, eles não davam notícia. Então, na verdade, apareceu nos jornais espanhóis. Ela ficou com o nome de gripe espanhola. Mas a gripe surgiu, na verdade, nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos que ela foi levada para a Europa. O que acontece é claro que as pessoas estavam tremendamente assustadas, né? Porque é uma doença que apareceu, a pessoa podia pegar a gripe, podia morrer daquilo. A minha avó, aliás, falava sobre isso. Ela morava no centro de São Paulo, nas Ações aqui, passava os caminhões com os cadáveres, porque não dava tempo de fazer caixão para todo mundo. Então é claro que a população ficou extremamente assustada. Daí surgiram todas essas ideias. Olha, isso aqui é bom, isso é bom, eu vou usar. A quina é uma erva que foi levada da América, foi levada do Peru pelos jesuítas para a Europa. Como ela era usada para tratamento da malária e ela então era interessante e funcionou de fato, a Inglaterra lançou uma água tônica à base de quinina. Isso se tornou uma coisa popular, quer dizer, teoricamente
colocar, você tomando água tônica, você não vai adquirir o problema lá, que é a malária, né? Mas, na verdade, não é bem assim, né? E no Brasil, a Antártica lançou a água tônica, que existe até hoje. A gripe não tem tratamento até hoje, né? A gripe, você trata os sintomas, mas a gripe em si, o vírus, nós não temos tratamento para o vírus da gripe especificamente. Pois bem, então nós vimos aqui um vídeo, né, que foi produzido pela agência do Senado brasileira, agência de imprensa aí do Senado, e ele fala um pouco a respeito da epidemia, né, da gripe espanhola, né? A gripe espanhola, ela vai vitimar, né, a população mundial a partir do século início, né, segunda década do século XX, né, se não me engano, mais especificamente a partir de 1918. Então a gente vê que a gripe espanhola ela adquiriu um caráter, né, de pandemia. Então a gente observa que muitas vezes, né, a população mundial ela se depara com algumas doenças, né, que elas terminam, né, fazendo muitas vítimas e levam um certo tempo, né, para que essa doença ela seja controlada. Outra coisa que a gente vai observar no vídeo, né, é que ele retrata, né, ele não somente essa questão da gripe espanhola, mas retrata também a ideia, né, de se produzir, né, alguns medicamentos, né, que pudessem combater ou curar as pessoas, né, dessa doença. Então, ele fala aqui em uma substância chamada de quina, né, que era utilizada eles faziam uma água, né, com a quina, né, que era utilizada no tratamento da malária, mas que assim não tinha tanta, né, eficácia, né, digamos assim. Então a gente deve fazer, inclusive, um contraponto, né, com a realidade nossa atual. Por quê? Porque não sei se vocês sabem o que significa uma pandemia, mas nós estamos, né, eu vou voltar aqui, nós estamos passando, né, por uma epidemia, uma pandemia nesse momento, né? Nós estamos vivendo a pandemia, né, do novo coronavírus, né? Então, lembrar que no dia 11 de março de 2020, ano passado, o Tedros Adhanom, que era o responsável lá pela Organização Mundial da Saúde, né, o diretor lá, o presidente da Organização Mundial da Saúde, ele fez um pronunciamento, né, declarando, né, a Covid-19 como uma situação de pandemia, o surto, né, a contaminação mundial, né, pelo novo coronavírus, né, como uma pandemia. E de lá para cá, a gente vem combatendo, né, ou tentando minimizar os danos que são causados pela Covid-19, mas infelizmente hoje nós já temos no Brasil um pouco mais de 580 mil brasileiras que perderam a vida em decorrência da Covid-19, né? Então a gente falou aqui sobre pandemia, mas só para vocês terem uma noção, a gente vai tentar entender aqui a diferença entre um surto, uma epidemia e uma pandemia, né? Então, quando a gente tem uma determinada doença que ela atinge, né, uma população mais local, eu coloquei ali, por exemplo, né, o mapa de Pernambuco, a gente tem um surto. Porém, o surto, ele pode ser ainda mais local, né? Não necessariamente ele vai abranger um estado, ele pode abranger um município, ou pode abranger até um bairro, uma localidade dentro de um bairro. Por exemplo, quando a gente fala, né, no verão ou no inverno, a gente tem um surto de conjuntivite, né? Então, se espera, né, que a gente tenha uma parte da população afetada pela conjuntivite. Mas quando isso sai um pouco além do esperado, né, então a gente diz que a gente teve um surto, né? Porque ela avançou um pouco mais daquilo que se espera, né, pelos dados estatísticos, né, que as pessoas elas se contaminem, né? E só para fazer
um adendo, né, com relação a isso. Essa semana a professora Isabel, a professora de ciências, ela trabalhou exatamente isso, né, a questão do surto, né, a questão da pandemia. E se vocês quiserem, né, uma informação mais detalhada, né, mais específica sobre isso, volta aí no acervo do canal aí do Educa Recife e assiste a aula de ciências que vocês vão ver a professora explicando com mais propriedade do que eu, né? Que ela é professora de ciência, eu sou professor de história. Mas vejam, para a gente continuar aqui, quando a gente fala em epidemia, a gente está falando de uma doença, né, que ela atinge já uma maior quantidade de pessoas, né? Ela pode atingir pode atingir um estado, né? Pode atingir uma região do país, pode atingir o país. Então, a gente está passando pelo momento, né, da crise aí das arboviroses, né? Então, a gente está passando por uma epidemia, né, de arbovirose, né? Dengue, né, a zika, a chikungunya, inclusive, né, a gente está tendo muitos casos de chikungunya, pessoas estão sendo vitimadas, né, pela doença. Então já aproveita para fazer a recomendação aí e evita de estar utilizando recipientes, né, com água parada, assim, exposta na sua casa. Evite estar juntando, né, muita água parada, porque isso vai atrair os mosquitos, né, o Aedes aegypti, que é o mosquito portador, né, do vírus dessas doenças, né? E no caso da pandemia, ela já atinge a população mundial. Então, a gente está passando por uma pandemia, a pandemia da Covid-19. Então, daí a necessidade da gente estar utilizando o tempo todo, né, as máscaras, né, utilizando álcool em gel ou álcool 70 para higienizar as mãos. E a máscara, né, para evitar que a gente não somente a gente receba, né, via oral e via nasal as gotículas, né, contaminadas, né, a partir da fala, ou da tosse, ou do espirro, né, de outras pessoas, e que a gente possa, né, se contaminar. Então, gente, a Covid, ela não é uma doença, não é uma gripezinha, não é uma brincadeira. E eu posso falar isso para vocês, abrindo aqui para vocês, com lugar de fala, porque eu tive a Covid, eu fui vitimado pela Covid, né? E eu cheguei a ser entubado, inclusive, a contrair a Covid, né, em um grau mais grave, né? Eu tive 58% dos meus pulmões comprometidos, né? Passei 8 dias entubado, mas consegui sobreviver, né? Consegui me manter vivo e estar aqui hoje falando disso para vocês e reforçando de que não é brincadeira, é que você se cuide, você se previna, porque a pandemia está aí ainda, nós não nos livramos, né, do vírus, nós estamos num processo de vacinação, recomendar também que quando chegar a sua oportunidade, você tome a vacina, porque vacina boa é vacina que está no seu braço, para evitar, porque a vacinação ela é um contrato social, né? A vacina é um contrato social, então você toma a vacina porque você vai se proteger e proteger aqueles e aquelas que você ama. Então, se você não toma a vacina, você pode estar mais exposto, né, à contaminação, e você pode se contaminar e contaminar pessoas que você ama, né? Pessoas que você ama, porque você pode ser assintomático, ter o vírus, ser portador do vírus e não apresentar sintoma nenhum. E voltando, né, como eu disse para vocês, que eu fui vítima, né, do vírus, eu cheguei a contrair a doença, para ela evoluir do caso leve para o caso grave é rapidinho, muito rápido, né? Eu fui internado num dia, 2 dias depois eu estava sendo entubado. Então se cuidem, porque nós ainda não nos livramos, né, dessa doença, né, que infelizmente, né, já vitimou com a morte mais de 580 mil cidadãos e cidadãs brasileiras, né? Então, se cuida. Temos uma outra imagem aqui, a gente falou muito sobre doença, né? Sobre
epidemia, pandemia, e você deve estar se perguntando, mas professor, seu professor de história, por que isso está falando disso? Vocês vão entender daqui a pouco. Então aqui a gente tem um mapa, né, que mostra as rotas do colonizador espanhol, né, do conquistador espanhol, Hernán Cortés. Então observem, né, que aqui a gente tem aqui a América do Sul, aí mais para cá a questão da América Central, então a região onde nós temos, né, o território do México, né, nós temos as ilhas aqui como a ilha de Cuba. Então ele vai chegar mais ou menos, né, por volta de 1519 aqui na região de Cuba, e ele vai iniciando um processo de conquistas. Vê, isso aqui são as rotas, né, de Hernán Cortés em seu processo de conquista, né, do território da América Central aqui. Então a gente falou sobre doença, né, falou sobre conquista espanhola. Por que a gente está falando disso? A gente mostrou aqui, né, que a imagem ela retrata, né, o caminho, né, que o Hernán Cortés fez em suas rotas, né, de colonização, ok? E por que a gente está falando isso? Porque, como eu anunciei no início da aula, nós vamos tentar entender como se deu o processo de efetivação da conquista da América empreendido pelos espanhóis. A gente falou como eles chegaram, né, as razões que levaram os espanhóis a virem aqui para a América, mas a gente hoje vai mostrar como é que eles se instalaram aqui, né? Então a gente mostrou como eles chegaram, como eles começaram a tomar posse do território, e hoje a gente vai tentar entender como é que ocorreu a vitória, né, a conquista dos espanhóis e como eles se instalaram no território americano. Então vamos falar algumas causas, né, da vitória espanhola. A primeira delas, né, a superioridade bélica. Os espanhóis chegaram aqui muito mais armados e com armamentos muito mais poderosos do que os armamentos que os povos originários, né, os povos indígenas que habitavam a região da Mesoamérica, né, eles possuíam. Então, enquanto os indígenas eles tinham lanças, né, facas, tacapes, né, machado, arco e flecha, a maioria produzido, né, de madeira, quando muito, né, com alguns machados ou martelos, né, feitos com madeira e pedra, quando muito, né. Então, nesse sentido, os espanhóis chegam aqui com canhões, já com o uso da pólvora, né, canhões, armamentos à base de pólvora, né, tipo revólveres, né, espingardas, as balestras, também conhecido como as bestas, né, que é tipo, você já deve ter assistido algum filme que mostra, né, alguns combates medievais ou modernos, e mostra os soldados, né, eles usando, né, um instrumento que ele tem tipo uma armação de um arco, né, como um arco e flecha, mas que você usa com um gatilho. Aquilo ali é uma besta, né? E a balestra é uma besta dessa, né, mais comprida, né, maior, né, que atira setas, né, bem maiores, né? E o cavalo, né? Não existiam cavalos aqui na América, eles trazem o cavalo para ser introduzido como arma de guerra. Então o cavalo ele dá não somente maior velocidade, né, ao conquistador, né, espanhol, mas também a possibilidade, né, de utilizar o cavalo, né, para atropelar os seus inimigos, né? Então aqui eu coloquei algumas imagens, né, que mostra, por exemplo, os canhões, né? Canhão utilizado pelos alemães em 1914. Eu estava pesquisando e eu não sabia que esses canhões eles tinham um alcance tão grande, né? Então, canhões que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial, eles chegavam a arremessar os projéteis, né, as balas, né, de canhão a uma distância de até 11 quilômetros. Existiam canhões que lançavam, né, as balas, né, a uma distância de 23 quilômetros. Então imagine a potência, né? Você posiciona os canhões em locais estratégicos e de longe você poderia bombardear uma aldeia, né? E dominar aquela aldeia rapidinho, sem precisar entrar em combate corpo a corpo, né, com os indígenas. Então aqui um canhão usado pelos alemães em 1914. Aqui nós temos uma balestra gigante, né? Então aqui você coloca a seta ela é colocada ali e quando você dispara,
Isso aí, nessa balestra gigante, quando a seta pegava em uma pessoa, era morte quase que instantânea, né? A depender de onde a seta ela pegava. Vê aqui, ó, a cavalaria, mostra, né, o cavalo ele utilizado, né, como instrumento para a guerra, né? Então aqui uma cavalaria, os espanhóis eles tinham, né, uma cavalaria no seu exército e utilizaram tudo isso. Então a superioridade bélica foi uma das razões que levou os espanhóis a conquistarem, né, esses territórios de forma mais fácil, né? Outra coisa, doença contagiosa. Isso, a gente começou falando, né, sobre a questão do surto, né, epidemia, pandemia, doença, né, para mostrar por quê. Porque os espanhóis eles se utilizavam também da chamada guerra biológica. Então, o contato com os nativos, dos nativos, né, com os espanhóis, assim, trouxe uma série de doenças para os quais os indígenas não possuíam anticorpos, por exemplo, a gripe. Então, a gripe, uma pessoa, né, gripada, o que é que o camarada fazia? Ele pegava uma roupa, né, de alguém que estava gripado e dava de presente, né, para um desses chefes indígenas, ele levava aquilo ali para a aldeia e lá o vírus se espalhava e aquela pessoa, aquela aldeia, né, começava a se contaminar, não tinha anticorpos, né, para combater aquelas doenças e morria. Então, várias aldeias, né, várias tribos indígenas, elas foram dizimadas, né, apenas, né, com a introdução de alguns vírus para os quais esses indígenas não tinham anticorpos. Então, aqui a gente já vê um elemento, né, da chamada guerra biológica. Inclusive, voltando à questão da Covid, né, há teorias, né, da ordem da conspiração, né, existem pessoas que defendem, né, que o vírus ele foi criado em laboratório para ser utilizado como arma química, né, na verdade, perdão, arma biológica, né, arma de guerra. Ele foi utilizado para ser espalhado em um determinado local, vitimar aquela população e favorecer a invasão, né, de alguns países, né, sobre aqueles territórios inimigos, né? Então, veja, a varíola, em especial, ela foi a doença mais mortal, né, e vitimou grandes populações indígenas em várias partes da América. Então, tribos inteiras foram dizimadas. E a varíola, né, é uma doença que hoje ela se encontra erradicada, embora existam notícias, né, que tenham falado, né, que há locais onde está reiniciando alguns surtos, né, de varíola. Isso já deixa as organizações de saúde preocupadas, porque a varíola é uma doença muito contagiosa e muito mortal também. Para você ter uma ideia, né, você contrai o vírus e você vai ter febre muito alta, né, dores muito fortes, e você vai ter pústulas, ou seja, bolsões de pus que vão se formar em todo o seu corpo, né, e você fica numa situação horrível, né? E ela foi uma doença, né, que vitimou tribos inteiras, né, de indígenas aqui na América, né? Outra questão, alianças. Então a gente falou que os indígenas, os espanhóis, perdão, eles se utilizavam, né, da superioridade bélica, né, de doenças, né, a questão da guerra biológica e alianças, né? Eles faziam, por exemplo, a política de Hernán Cortés era de se aliar com povos indígenas que eram inimigos de outros povos que eles desejavam derrotar. Então, por exemplo, Hernán Cortés é o camarada que vai empreender um processo de conquista, né, de guerra contra os astecas, né, que era um dos povos, né, que habitavam a região da Mesoamérica, né, quando os espanhóis chegaram. Então eles fizeram alianças com outros povos, né, que eram inimigos dos astecas, para aumentar o número, né, de combatentes, né, e em contrapartida também ele passava a conhecer melhor a região. Por quê? Porque os indígenas eram nativos do local e eles conheciam o território. Então ele economizava tempo tendo que mandar que se chama, né, de batedores, né, que é aquele camarada que vai infiltrando-se no território para tentar
visualizar como é que está o local, o que é que ele tem pela frente, quais são os perigos, aí volta, passa as informações para eles traçarem as estratégias. Quando eles se aliavam, né, com esses povos, então essa questão do conhecimento, né, ou do desconhecimento do território, ela era resolvida, né, porque os indígenas eles conheciam o território e, aliando-se com os espanhóis contra outros inimigos, né, eles favoreciam os espanhóis nesse processo de conquista, ok? Outra coisa, os espanhóis tiveram também, conta, né, que os espanhóis tiveram a ajuda da Malinche, né? Então, assim, quem era Malinche era um intérprete. Então, ela aprende o espanhol e passa a traduzir, passa a mostrar, né, no idioma do espanhol, explicar, né, a realidade, né, o contexto dos locais, tudo, traduz tudo aquilo ali. Então, os espanhóis eles vão adquirindo um conhecimento, né, sobre os astecas, por exemplo, maior do que o conhecimento que os astecas tinham sobre os espanhóis. Então, isso, a ajuda desses intérpretes, né, favoreceu também ao processo de dominação. Aí, depois da dominação, a gente tem a primeira fase da administração. E a gente vai caminhar aqui para o final da nossa aula, onde os territórios conquistados eram entregues a particulares, né? Então, existiam as capitulações. O que era capitulação? Você garantia a posse da terra para quem se aventurasse a conquistar um território. Então, o cara organizava um exército, ia para conquistar aquilo ali, porque conquistando ele ficaria com aquela terra. Então, eram lotes que eram entregues, né, aos adelantados, né? O sujeito, exatamente esse sujeito, né, que iniciava esse processo de conquista. Então, ele iniciava, conquistou, aí capitulou, ou seja, capturou aquele território. Então, por meio da capitulação, ele ia tendo ali a posse, né, da terra. Então, esse adelantado ele tinha obrigações jurídicas e militares, proteger o território, conquistar mais territórios, né, para a coroa. Porém, como houve a questão do pouco pagamento, né, de tributos, né, e a questão da fiscalização que não existia, isso não deu muito certo, né? Então, os espanhóis iniciaram uma segunda fase da administração, que foi organizada dessa vez pela coroa espanhola, introduzindo os chamados vice-reinos. Então, qual era o critério principal para a instalação desses vice-reinos? Que há uma diferença aí, né? O vice-reino, ele era uma grande extensão de terra, né? Era como se fosse uma extensão do reino da Espanha. Então, era uma extensão maior, diferente, por exemplo, das capitanias hereditárias implementadas pelos portugueses, que eram faixas estreitas de terra que foram entregues a capitães donatários. Então, o vice-rei, como o nome diz, né, ele está assim, abaixo do rei em questão de hierarquia. Então, eram zonas autônomas, né, entre si. Você tinha os vice-reinos, né, da Espanha, que eram independentes ali entre si. E nesse sentido, esses vice-reinos, eles eram uma forma de administração aí da posse do território, né, pelos espanhóis. Ok? Era uma grande área territorial, não tinham relação entre si, eu já falei disso aí. O vice-rei era a maior autoridade executiva, né, na América, né, representante direto da coroa espanhola, e tinha funções militares, judiciais, fiscais, administrativas e financeiras. Aí aqui, ó, para a gente ter uma noção, para a gente concluir, né, a nossa aula, a gente tem aqui os vice-reinos, né, da Nova Espanha, Nova Granada, o Peru e o Rio da Prata. E eu coloquei aqui, ó, o vice-reino da Nova Espanha, o de Nova Granada, o do Peru e do Rio da Prata, ok? Como sugestão de atividade, você aponta aí o seu celular para o QR Code, que vai mandar você para esse site, onde lá você vai listar 3 palavras que resumam o que a gente trabalhou na manhã de hoje. Caso vocês não tenham acesso direto pelo QR Code, basta utilizar aqui o código que vai liberar a atividade para vocês. No mais, é isso, gente, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.